Esse é o tema mais pedido aqui no canal e também lá no Instagram do escritório. Então, já que o pessoal tá curioso a respeito desse tema, vou elaborar uma playlist especificamente a respeito das modalidades de extinção do contrato de trabalho. É aquele negócio, né? Sempre que alguém vai encerrar um contrato, surgem problemas. Seja no contrato de locação, contrato de casamento, parceria. No início é tudo muito lindo, muito perfeito, mas quando existe a possibilidade de rescisão desse contrato, aí a dor de cabeça começa. Na relação de emprego também não é diferente. No início o empregado precisa muito do emprego, o empregador precisa muito da mão de obra, acabam fazendo uma contratação ali irregular ou uma contratação sem nenhum tipo de formalidade. Nos primeiros meses, cada um tá fazendo um favor pro outro, né? O empregador de empregar e o empregado de oferecer seu serviço. Mas a partir do momento que o empregado começa a ter conhecimento de que seus direitos estão sendo lesados por uma contratação irregular, aí os problemas começam na relação de emprego. Mas calma que eu estou aqui para te dar uma luz a respeito desse assunto, tá? Então vem comigo e vamos aprender um pouco a respeito das modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista e seja muito bem-vindo ao nosso canal de informações jurídicas PN Advocacia. E para começar nosso assunto de hoje, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Você foi admitido para trabalhar em um determinado lugar, ou você é empregador e contratou um empregado para prestar serviço para você, e chegou o momento desse vínculo jurídico se desfazer. Como que você faz? Dependendo da resposta que você me der, eu posso te dar todos os efeitos jurídicos que resultam dessa escolha que foi feita pela empresa em relação ao seu empregado. Se tratar de demissão por justa causa, sem justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, rescisão por acordo, enfim. Todas essas modalidades existem efeitos específicos para cada uma delas. Esses efeitos surtem no mundo jurídico e também na esfera patrimonial do empregado e da empresa. Por isso que é importante você conhecer essas modalidades. E é importante você ter em mente também que cada modalidade se aplica a um caso específico. E caso você aplique a modalidade em um momento errado ou numa oportunidade errada, isso pode te trazer problemas. Se você é um empregado, você pode perder direito a algumas verbas trabalhistas. Agora, se você é empresa e fez a modalidade de rescisão errada do seu empregado, pode ser que você seja chamado à Justiça do Trabalho para fazer o complemento e o pagamento das verbas que não foram adimplidas no momento da rescisão. Mas a primeira coisa que você tem que entender quando o assunto é rescisão do contrato de trabalho ou modalidades de extinção desse vínculo de emprego é que existem vários tipos de contrato de trabalho. Mas, independentemente do tipo de contratação, sempre vigorou na esfera trabalhista o princípio da continuidade da relação de emprego ou o princípio da conservação dos contratos de trabalho. Basicamente, esse princípio esclarece que o contrato de trabalho deve permanecer por o maior tempo possível vinculado às partes. Ou seja, o contrato deve permanecer e se prolongar no tempo, logicamente se não houver uma justa causa que fundamente a rescisão desse contrato de forma antecipada. Mas esse princípio é o que vigora na relação de emprego. Então a última alternativa, quando não restam outras opções para aquele vínculo ali, deve ser a rescisão. Mas até chegarmos à rescisão ou à quebra do contrato, deve ser tomadas algumas medidas anteriores para que esse contrato se prolongue no tempo, justamente para respeitar esse princípio. Então basicamente é o seguinte, se não há justa causa para fundamentar a rescisão contratual, o contrato deve permanecer intacto e deve permanecer vigente. Agora, se existe justa causa, tanto do empregado quanto do empregador, logicamente que essa relação contratual fica um pouco complicada. Mas a justa causa, como eu disse, é uma exceção. Ela vai acontecer em casos específicos e caso não ocorra, o contrato se prolonga. E são vários os benefícios para aqueles empregados que se mantêm por um longo período no mesmo emprego. Essa realidade é um pouco diferente da realidade dos nossos pais, onde eles eram contratados por determinada empresa, permaneciam nela durante toda a vida e se aposentavam na mesma função. Hoje, dificilmente se vê um empregado que conta com mais de 5 anos na mesma função, na mesma empresa, justamente por causa da rotatividade do mercado de trabalho. Mas, em razão dessa situação fática de rotatividade no mercado, isso não exclui a aplicação prática do princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Tem uma playlist aqui também explicando cada um dos princípios para deixar você ciente de quais são e do que se trata. Lembre-se que jamais você conseguirá ler e entender a legislação trabalhista se você não tiver um conhecimento profundo dos princípios jurídicos. Até mesmo para a gente conversar um pouco a respeito de rescisão do contrato de trabalho, os princípios jurídicos são fundamentais para o seu entendimento. E os princípios que são aplicáveis diretamente ao momento da rescisão contratual é, como eu disse, o princípio da continuidade da relação de emprego, que é um deles. Também o princípio das presunções favoráveis ao trabalhador e o princípio da aplicação da norma mais favorável, que é uma vertente do princípio protetor, que eu já deixei um vídeo explicativo aqui para você, deixando claro tudo relacionado a esse princípio. Esses são os principais princípios aplicáveis ao momento da rescisão. Logicamente que existem outros que se aplicam em todo o contrato de trabalho que você deve conhecer. Ok, tudo bem, eu sei que você quer conhecer as modalidades de rescisão do contrato de trabalho e eu vou trazer todas elas aqui para você nesse vídeo. Então, se você se interessa por esse assunto, se você gostou desse assunto, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho também para que você seja notificado sempre que houver publicação de novo vídeo, tá? Não se esqueça também que, se ao final você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Então, vamos enumerar as modalidades de extinção do contrato de trabalho. A primeira delas é o término do contrato a termo ou o término do contrato por prazo determinado. É uma modalidade de extinção, já que aquele vínculo jurídico vai se romper
a partir daquele momento. Também a modalidade dispensa a demissão sem justa causa, demissão por justa causa, o pedido de demissão do empregado, a rescisão indireta, a resolução contratual por culpa recíproca e a rescisão por acordo também. Essas são as principais modalidades de extinção do contrato. Lógico que existem outras que eu vou comentar com você também. Eu sei que é bastante informação, mas calma que eu vou fazer um vídeo explicativo focado em cada uma dessas modalidades de rescisão, respondendo todas as suas dúvidas e questionamentos a respeito desse modelo. O intuito desse vídeo é aplicar o conhecimento jurídico na prática da sua empresa, para que você não cometa erros no momento da rescisão, justamente para evitar dor de cabeça para você. Então, as modalidades de extinção do contrato de trabalho podem ser divididas em 3 grandes grupos. No primeiro, são as condutas do empregado, que resultam na rescisão. O segundo, as condutas do empregador, que resultam na rescisão. E o terceiro, por fatos extravolitivos ou exteriores ao contrato, que podem causar a quebra do contrato de trabalho. Pela conduta do empregado, que dá causa à rescisão do contrato de trabalho, se trata de toda ação, lícita ou ilícita do empregado, que fundamente a rescisão do contrato de trabalho. Então, nessa primeira classificação, estão incluídos o pedido de demissão e a rescisão por justa causa. Pode-se enquadrar também nessa modalidade a rescisão por acordo, mas essas basicamente são as 3 modalidades de extinção quando a resolução contratual parte do empregado. Pela conduta do empregador, nós temos a dispensa imotivada ou a demissão sem justa causa normal e a rescisão indireta. A extinção do estabelecimento comercial por decisão administrativa do empregador também é uma das modalidades de rescisão pela conduta do empregador, mas eu vou explicar para você essa modalidade mais para frente. Já o terceiro grupo de classificação se tratam de ações extravolitivas do contrato que dão fim ao vínculo de emprego. Aqui nós podemos enumerar a nulidade contratual, a aposentadoria compulsória, a extinção da empresa por motivo de força maior, morte do empregador ou do empregado ou a decretação judicial de falência. Eu estou passando bem rápido pelas hipóteses de rescisão, porque como eu disse para você, eu vou preparar um vídeo específico para cada uma dessas modalidades para tirar suas dúvidas. Além disso, o estudo sistematizado da rescisão passam por 2 grandes grupos diferentes de contratos para facilitar até mesmo o seu entendimento a respeito desse assunto. A extinção dos contratos por prazo determinado e a extinção dos contratos por prazo indeterminado seguem princípios e regras totalmente diferentes. Então você já sabe o assunto do próximo vídeo que eu vou te explicar a respeito da rescisão do contrato por prazo determinado. Por exemplo, o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Como que ocorre a rescisão nesse tipo de contrato? Ele segue regras totalmente diferentes daqueles empregados que trabalham um vínculo de emprego por prazo indeterminado. Então, primeiro é necessário que você aprenda essa modalidade de rescisão. No próximo vídeo eu vou te mostrar isso e posteriormente eu vou pontuar cada uma das modalidades de dispensa e você compara com a sua situação para ver se a sua dispensa ou a sua demissão foi feita na forma da lei ou não. Tudo certo? Então eu te aguardo no próximo vídeo para te explicar tudo isso. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele é interessante para alguém, compartilhe também para que mais pessoas conheçam os seus direitos e não se deixem enganar por alguém que tenta usurpar os seus direitos garantidos por lei. E lembre-se, hein? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Te aguardo em um próximo vídeo. Até lá!